Boa noite aos irmãos, também todos que vão assistir, acompanhar depois, que Deus possa continuar nos abençoando. Conta-se uma história de um fazendeiro que tinha muitas dificuldades. E aí, ele possuía alguns cavalos que o utilizava na sua fazenda. Um dia o capataz lhe trouxe a notícia que um de seus cavalos havia caído num velho poço abandonado. O buraco era muito fundo e seria muito difícil tirar o animal de lá. O fazendeiro avaliou a situação e certificou-se que o cavalo estava vivo, mas pela dificuldade e o alto custo para retirá-lo do poço, e decidiu que não valia a pena investir no resgate. Chamou o capataz e ordenou que sacrificasse o animal, soterrando ele ali mesmo. O capataz chamou alguns empregados e orientou para que jogassem terra sobre o cavalo, até que o cobrisse totalmente e o poço não oferecesse mais perigo aos outros animais. No entanto, irmãos, à medida que ia se jogando a terra sobre o dorso do cavalo, o cavalo se sacudia e derrubava a terra no chão, ia pisando sobre ela. Logo os homens perceberam que o animal não se deixava soterrar, e ao invés de a terra enterrá-lo, a terra serviu para que ele saísse do buraco. Isso às vezes acontece com a gente. Quando eu enfrento perdas, problemas e desafios, eu posso ter duas atitudes: olhar para Deus ou olhar para o buraco. Ficar no buraco ou olhar para Deus. Se eu olhar para Deus, eu vou sair do buraco. Se eu me agarrar em Deus, eu vou sair do buraco. Mas se eu não olhar para Deus e continuar olhando ao problema e me entregando ao problema, às perdas, aos sentimentos depressivos, ali eu vou ficar. Por isso, irmãos, que vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Jó, capítulo 1, estamos estudando. Vamos ler hoje do versículo 13 ao 22. Livro de Jó, vamos ler do versículo 13 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 22. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra. Porque, ó Deus, a Tua palavra que alimenta e sustenta, e nos faz, ó Deus, ter convicções, nos faz enxergar, ó Deus, o Senhor em todas as circunstâncias. Nos ajude, Pai, nessa noite, a compreendermos, ó Deus, que nós estamos sujeitos
há perdas na vida. O nosso caminhar, a nossa jornada, Deus, pode existir perdas. Nos ajude a lidarmos com isso, nos agarrando no Senhor. Porque, ó Deus, o Senhor nunca podemos perder. E tudo que viermos a passar nesta vida, sempre há um propósito do Senhor. Abençoa cada irmão aqui nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, saber lidar com sentimentos, às vezes de tristeza, sentimentos ruins, a não cairmos, ó Deus, assim na depressão. E também, ó Deus, aprendendo esses ensinos sobre esse tema, ajudar outras pessoas. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Irmãos, nas perdas, especialmente, devemos nos agarrar em Deus. Estamos estudando a vida de Jó. E é interessante como ele nos ensina sobre as perdas, depressão e perdas. Isso é muito interessante. O livro apresenta a história de um homem, irmãos, que foi testado quanto ao seu caráter. E uma história surpreendente. O livro de Jó é importantíssimo para entendermos a soberania de Deus e o sofrimento humano, porque ele busca nos apresentar a correta relação que há nossa com Deus. Às vezes nós não entendemos muitas coisas, mas precisamos compreender a nossa relação com o Senhor. O que aconteceu com Jó, seus sofrimentos, que foram grandes e extremos, se deu em duas frentes. Primeiro, em relação a coisas que ele perdeu, depois em relação a pessoas, foi o primeiro teste que ele passou, e depois o segundo teste, em relação à sua própria vida, à sua saúde. O livro de Jó é importante dentro da teologia, porque ele nos fala de como nós podemos compreender os desafios que nós enfrentamos frente às perdas. O caso de Jó, irmão, não se enquadrava naquela tabela que podemos dizer, Quem desobedece a Deus, sofre. E quem obedece a Deus, recebe bênçãos. O caso de Jó não se enquadra nesse aspecto, porque ele é um homem obediente, íntegro e reto, temente a Deus, mas que estava sofrendo, especialmente por causa da sua fidelidade ao Senhor, da sua fé no Senhor. Lidar com perdas, irmãos, é algo que a nossa geração não está acostumada a lidar. Os pais e a sociedade têm ensinado que nós não devemos passar por perdas, frustrações. Quando, por exemplo, a criança chora, rápido se dá o que ela quer, para que ela não se frustre, para que ela não chore, para que ela não fique triste. É o modo de pensar dos nossos dias que tem tirado as pessoas de passarem por experiência de frustração. É importante eu ficar frustrado às vezes. É importante eu enfrentar momentos difíceis, porque isso me aperfeiçoa. Isso me dá maturidade cristã. E especialmente Deus usa sofrimento, frustrações. Irmãos, às vezes é duro de dizer isso, mas Deus às vezes quer que eu sofra, porque eu preciso aprender algumas coisas, avançar na minha vida com Ele. Então eu enfrento esses momentos difíceis, e é isso que Jó passou. Aprendemos já, irmãos, primeiramente, quarta-feira passada, que Jó era um homem fiel a Deus. O texto apresenta quem era esse homem, que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas mesmo sendo este homem, vamos dizer, um crente exemplar, Jó sofreu. E isso derruba aquela ideia seguinte, pastor, eu oro tanto, eu leio tanto a Bíblia, eu sou um crente tão fiel a Deus, tão piedoso, busco agradar a Deus, mas por que eu passo por isso? Porque eu enfrento problemas, eu não sou fiel a Deus. Quem disse que fidelidade a Deus me torna blindado para não enfrentar problemas? Isso não é uma teologia que se apresenta nas Escrituras, não é um ensinamento que a Bíblia respalda. Isso é ensinamento de homens, especialmente o evangelho da prosperidade, que não é o evangelho bíblico,
que ensina que nós não sofremos, que quando eu sofro é porque eu não tenho fé. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Então Jó nos mostra aqui que mesmo sendo ele um crente fiel, que era íntegro, que amava a Deus, que respeitava a Deus, o irmão Jó tinha tanto zelo por Deus que ele sacrificava em prol dos seus filhos, porque talvez os seus filhos tivessem pecado contra Deus. Tal era o zelo e o cuidado que ele tinha por Deus. Mas mesmo assim, Jó sofreu, e sofreu em extremo. Ele passou por isso, nós vimos quarta-feira. Vimos também, irmãos, que Jó passou por uma grande provação. E o que aconteceu com Jó foi decidido aonde? Nos céus. Irmãos, há coisas que eu nunca vou entender. Há coisas que não há explicação que eu me torne capaz de compreender, porque eu sou limitado. As coisas de Deus, o caminho de Deus não é igual ao nosso, é alto demais para me compreender. E o que aconteceu naquela reunião lá no céu foi que então a causa do sofrimento de Jó, Deus decidiu que deveria ser provado. E essa provação de Jó visava mostrar a natureza da sua fé. Qual era a fé de Jó, irmãos? Era isso que a provação iria mostrar. Se era uma fé genuína ou não. Quer dizer, irmãos, olha qual foi a ideia, irmãos, que Satanás apresenta. E diz o seguinte, né? Se eu sirvo a Deus somente quando as coisas boas acontecem comigo, se eu me alegro em Deus e eu tenho fé em Deus, eu amo a Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, quando eu sou abençoado, mas quando eu passo um sofrimento, eu não me alegro, eu não busco a Deus, eu não quero saber de Deus, fico com raiva de Deus, então essa minha fé, a natureza dela é de uma fé interesseira, não é uma fé verdadeira, porque a fé verdadeira, irmãos, ela é do início ao fim, seja qual for o momento que eu enfrente. Está caindo uma tempestade, a minha fé se mantém no Senhor. Está o sol se abrindo, a minha fé se mantém no Senhor. Então a provação de Jó visava mostrar a natureza da sua fé, e nós aprendemos isso quarta-feira. E hoje vamos ver, irmãos, quais foram as perdas que Jó teve. Isso vai nos ensinar muito. A primeira perda está aí no versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. A primeira perda que Jó teve aqui, sabe qual foi, irmãos? Perda dos suprimentos. Perda daquilo que me alimentava. Não somente isso, mas aqui quando os bois foram levados, as jumentas, significava que esses animais que davam a Jó a sua alimentação, o seu suprimento a ele e à família, e também que Jó poderia vender, irmãos, a carne, poderia vender esses animais, tudo isso foi perdido por esse problema. A primeira perda de Jó aqui está na área financeira, na sua prosperidade. Ele perdeu o que tinha aqui. Irmão, notem que depois daquela reunião, Satanás começou a agir. Claro que sob o controle de Deus. Começou a agir. Enquanto Satanás queria levar Jó à tentação e o derrubar, porque a tentação visa isso, Deus estava provando Jó e querendo fortalecer a fé de Jó. Duas situações, dois objetivos diferentes. Satanás queria derrubar Jó, Deus queria fortalecer Jó. E começou então as perdas de Jó aqui, a perda do suprimento. Poderíamos dizer aqui, irmão, que Satanás acusou Deus, em outras palavras, que Deus pagava para que Jó o adorasse. É uma acusação grave.
que Deus cuidava de tudo para que Jó não sofresse, de maneira que Jó então adorasse a Deus em contrapartida. Jó temia a Deus e o adorava. É interessante pensar nisso. Jó está sendo provado aqui, irmãos, nesse quesito aqui. E aí aparecem os sabeus. Literalmente esse povo aí, irmãos, essas pessoas aí, eram beduínos, árabes, ali da Arábia no sul, daquela época, né? Essas pessoas eram assaltantes terríveis. Esse grupo aqui que entrou lá, embora a maioria desse povo aqui eram mercadores, mas eles entraram ali e roubaram, e levaram os animais. Naquela época, a riqueza era também contada pelo número de animais. Você lê lá no capítulo 1, no início, que Jó tinha muitos animais. Ele tinha muitos deles que demonstrava tal era a sua prosperidade. Mas aqui Jó perdeu bois e jumentas e alguns servos. O suprimento da sua alimentação, do seu trabalho, foi perdido nesta provação. Foi a primeira perda. A segunda perda, irmãos, que vamos destacar aí, está no versículo de número 16. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, as ovelhas também nos fornecem muitas coisas. Leite, fornecem também a carne, que era muito bem avaliada, e também fornece o quê? A lã, né? E eu quero destacar aqui as vestimentas. Jó talvez vendia e também se vestia com a lã das ovelhas. Então aqui, irmãos, também Jó teve perdas nessa relação das suas vestimentas, além de perdas também financeiras, quando ele perdeu. Irmão, sabe quanto foi? Lá no capítulo 1, versículo 3, diz que ele tinha 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas, um fogo desceu do céu e consumiu. Este fogo aqui, irmãos, não foi algo simples. Foi um evento que aconteceu, um evento raro. Fogo, relâmpagos, desceu e queimou as ovelhas. 7.000 ovelhas queimadas, diz aí o versículo 16. E também junto com elas servos. E diz o texto que os consumiu. Agora a pergunta é: de onde era esse fogo, né? Que desceu e consumiu as ovelhas e os servos. Jó teve uma outra perda aqui, uma perda grande, de suprimento de necessidades e aqui de vestimentas também. Mas não foi só essa perda que ele teve outra perda, versículo 17. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, o que ele perdeu aqui agora? O transporte. Os camelos para aquela região eram essenciais. Irmãos, só se anda em deserto com camelos. Sabe por quê? O camelo é o único animal que pode ficar até dias sem tomar água, porque ele tem uma reserva, uma bolsa de reserva de 40 litros, que ele pode andar muito tempo sem tomar água. E agora vamos dizer, né? Vamos comparar. Jó perdeu a sua Ferrari. Ele não tinha mais como nem levar, vamos dizer, tudo que ele plantava, que ele tinha na fazenda, o que ele podia vender, não poderia levar mais, que não tinha mais, nem a carga para ser levada, e nem o animal para levar a carga. Perdeu também o seu transporte. E quem levou isso, irmão, diz aí o texto que foram um bando, né, que entrou lá e levou os camelos, mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Os caldeus, eles entraram, interessante que eles se dividiram em bandos, né, diz aí. Eles levaram esses animais
Quando eles se dividiram em bandos, mas entraram na fazenda de Jó e conseguiram conduzir os camelos para o lugar que eles queriam. Uma forma estratégica de levar aqueles camelos. Terceira perda que Jó teve: perda dos seus suprimentos, perda de prosperidade, perda das suas vestimentas, perda do seu transporte. E a última perda que ele teve aqui, que foi também muito forte. Olhe comigo o versículo 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Mas o que foi que Jó perdeu aqui? Seus filhos. E não foi um não só. Ele tinha quantos filhos? 10. 7 homens e 3 mulheres. Você imagina isso, né? Num dia de luto por 10 filhos, enterrar 10 filhos num dia só. Jó teve que fazer isso. Enterrar 10 filhos de uma vez só. Ele perdeu, irmão, os filhos que eram o amor dele também, que ele se preocupava e zelava por eles. Diz o texto que veio um vento, um furacão. O furacão derrubou a casa e a casa caiu sobre os filhos. E todos eles vieram a morrer. Provações extremas, perdas extremas. As pessoas que Jó amava, os seus entes queridos, foram perdidos nesta provação. Veja quantas áreas de Jó foram atingidas. Muitas perdas. Logicamente, você não vai querer entender que isso vai acontecer conosco. O que aconteceu com Jó vai acontecer comigo. Eu vou perder meu sustento, né? Vou perder tudo isso que ele... Não estamos dizendo que isso vai acontecer, irmãos. Mas o que queremos ressaltar aqui com esse ensino, que eu posso ser atingido em alguma área da minha vida. Pode ser na área financeira, pode ser na área familiar, pode ser na área dos meus negócios. Eu posso ser atingido e posso ter perdas numa dessas áreas. E lembre-se primeiramente disso: mesmo que eu seja um crente fiel, eu posso ser provado e posso ter perdas, porque Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Irmãos, quando Deus olha para você e Ele olha para mim, Ele sabe perfeitamente qual é a área que eu preciso ser trabalhado. Ele olha para mim e diz assim: meu irmão, eu vou trabalhar naquela área, porque aquela área está deficiente. E sabe o que pode acontecer? Naquela área que eu estou deficiente, eu posso ser provado, de tal maneira que naquela área eu possa ter perdas. Para quê? Para que eu possa entender o significado de Deus na minha vida. Mesmo que eu diga: não, mas eu sou um crente fiel. Ser um crente fiel não significa dizer perfeição. Jó não era perfeito. Ele precisava avançar. Então, irmãos, para que eu possa enxergar o tipo de fé que eu tenho em Deus, a minha lealdade ao Senhor, o meu caráter, eu preciso às vezes ser provado, passar por essas circunstâncias. Aí a pergunta é: se no seu caminho você tiver uma perda, como é que você vai reagir? Como é que eu vou reagir? Irmãos, existe pais hoje que entram em depressão quando os filhos deixam o lar. Quando os filhos vão casar e têm que sair de casa, os pais entram em depressão. Nem perderam os filhos, mas só porque eles casaram. Existem jovens que entram em depressão quando terminam o namoro. Terminou o namoro, parece que a vida acabou. Outros se desesperam quando perdem o emprego. Perdeu o emprego, parece que a vida acabou. Entram em depressão. Existem pessoas que nunca mais se levantam.
quando perdeu um ente querido, estão em eterno luto. Pastor, você está muito insensível com essas coisas. Como, irmãos, é fácil de entender que o luto, a dor, não é fácil realmente. São momentos difíceis que nós passamos diante dessas situações. Mas será que eu vou viver a vida toda numa situação como essa? Quando eu tenho uma perda na vida? É fácil lidar com perdas? Não é fácil. Não é nada fácil. Mas lembre que na nossa jornada está previsto perdas. Primeiro porque eu não sou eterno. Nem o meu pai, nem a minha mãe são eternos. Nem meu irmão, nem a minha esposa, nem os filhos são eternos. Nós podemos enfrentar perdas. Também, irmão, eu não tenho o controle das circunstâncias que podem trazer perdas para mim na área financeira também, em outras áreas da minha vida. Mas aí eu vou lembrar de algumas coisas que Cristo nos ensina. Por exemplo, se eu tiver perda quanto ao meu sustento, Cristo disse assim para mim: eu vou estar contigo. Eu vou estar contigo. E quando Cristo fala isso para mim, Ele quer que eu entenda que acima dessas perdas há um tesouro maior que eu preciso compreender. Sabe qual é esse maior tesouro, irmãos? Cristo Jesus. É o maior tesouro. É aquilo que de fato eu preciso para estar alicerçado nesta vida e ter dependência total dEle. Se eu tiver perda nos negócios, eu vou lembrar que Jesus fala para mim: eu estou contigo. Até porque, às vezes, perdas nem são sempre perdas. Como assim, pastor? Às vezes uma perda que eu tenho, irmãos, vem para o meu bem. Deus às vezes tira algo de mim para que eu possa melhorar. Ele às vezes faz isso. Então eu tenho perdas. Quando, por exemplo, tocar na relação de perdas de entes queridos, Jesus diz para mim assim mesmo: eu estou contigo. E sabe, irmãos, perder um ente querido, na verdade não é perder, se ele partiu em Cristo Jesus. Falamos isso quarta-feira passada. Se o ente querido parte em Cristo, não é perda. Ele chegou primeiro no lar do que nós, no lar celestial. Portanto, não é perda. Eu sei que será difícil lidar com isso, mas eu posso me agarrar em Cristo Jesus. Então lembre, eu posso enfrentar perda nessa vida, seja qual área for, mas eu tenho que me lembrar que Cristo está comigo, e Ele vai me conduzir, Ele vai me ajudar a lidar com essas situações. Por isso, eu tenho que me agarrar no Senhor, seja qual for a situação. E para a gente encerrar, irmãos, também Jó teve uma reação nesse primeiro teste. Algumas reações nesse primeiro teste. Olhe comigo o versículo de número 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, é muito interessante como Jó reagiu frente a terríveis notícias que recebeu uma atrás da outra. Um homem que em um dado momento era rico, tinha muitas posses, mas que agora era alguém miserável, sem nada. Inclusive haviam morrido seus 10 filhos. Perdeu seus bens, sua riqueza, sua prosperidade e seus filhos. E sabe qual foi a reação de Jó? A primeira reação dele frente a isso, ele submeteu-se ao Senhor. O texto diz aí, irmãos, que Jó se levantou. Ao receber aquelas 4 terríveis notícias, ele se levantou e sabe o que ele fez? Rasgou o seu manto. Sabe o que é isso daqui, irmãos? É um sinal de, mesmo que seja de dor e de luto, mas de submissão.
Naquela época, as pessoas que tinham condições tinham uma túnica sobre as suas vestimentas. Ele tira essa túnica e rasga, como um sinal, irmão, de que ele agora estava triste. Jó tem uma reação humana, na verdade. Ele sente aquelas notícias, ele chora, ele fica ali com pesar. Ele sente porque ele é humano. Ele faz isso. Mas diz o texto também que ele rapou a cabeça. Rapar a cabeça naquela cultura, e acontecia muito isso, demonstrava que alguém estava em profunda dor e luto. Era um tipo de ritual que era feito na Mesopotâmia e em Canaã. Eles faziam isso para demonstrar a tristeza que tinha, e Jó fez isso. Ele era humano, uma resposta natural frente a um sofrimento. Sentia as perdas, Jó sentiu as perdas, ele chorou pelas perdas, ele ficou triste. Isso não é pecado fazer isso. Mas sabe que há uma resposta, irmãos, aqui espiritual de Jó. Lançou-se em terra e adorou. Ele teve reações humanas, é verdade. Ele ficou na dor e no luto, ficou triste, mas acima disso ele lançou-se em terra e adorou a Deus. Sabe qual é a melhor adoração? Ela é aquela que advém quando eu estou sofrendo. É uma adoração pura que é dada a Deus. Adorar a Deus aqui foi, irmãos, um ato de submissão a Deus. Jó está dizendo para Deus: olha, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu não compreendo, mas eu me submeto à tua vontade. O que eu estou sentindo, a dor, o luto, o choro, a tristeza, eu submeto-me a ti frente a isso. Eu não sei o que será disso, mas eu sei que tu estás comigo e eu quero me submeter à tua vontade. Eu não vou me revoltar contra ti e te acusar e ficar com raiva de ti e dizer um monte de coisa para ti, Senhor. Eu disse: Senhor, essa é a tua vontade e eu me submeto a ti. Foi isso que Jó fez, irmãos. Nessa dor e luto, ele adorou o Senhor, submissão à sua vontade. Foi a primeira reação de Jó. A segunda reação, irmãos, ele reconheceu a soberania de Deus. Olha o que diz o versículo 21, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que Jó faz aqui, irmãos. Frente àquela dor terrível que o consumia, ele olha para o passado e diz: quando eu vim a este mundo, o que eu trouxe? Nada. Eu nasci sem nada. E aí ele olha para o futuro também. Eu vim no passado, Deus me deu uma vida, eu vim sem nada. E aí o meu futuro, quando eu partir desta vida, quando eu voltar ao pó, o que eu vou levar daqui? Nada. Então eu vim sem nada, e sem nada voltarei ao pó. Tudo que eu construí, tudo que eu conquistei aqui não é meu, foi Deus quem me deu. Sabe o que é isso? É um reconhecimento de que a minha vida e tudo que eu tenho é do Senhor. Então, se é do Senhor, Ele o deu e Ele o tomou, é dele. A vida é dele e tudo que eu tenho. Olha o reconhecimento de Jó, irmãos, frente a tamanha dor e sofrimento que ele estava passando. E aí termina dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, é muito interessante que é fácil eu dizer para Deus: Senhor, tu és bom, quando algo bom acontece comigo. Senhor, eu te louvo, te exalto quando eu recebo uma bênção na minha vida. É muito fácil falar isso e dizer isso. Mas quando o sofrimento me atinge e tira tudo de mim e me leva ao chão, me faz ver que não há perspectiva de nada, perder tudo, os meus entes queridos, e mesmo assim eu dizer: bendito seja o meu Deus. É fé, irmãos. Fé de Jó. Sabe o que Jó fez? Ele se agarrou no Senhor. Na escuridão do que estava acontecendo com ele, que ele não entendia nada, ele se agarrou no Senhor. Senhor, eu estou contigo e não vou me apartar de ti.
Bendito seja o Senhor. Ele glorificou a Deus na sua dor e no seu sofrimento. Irmão, Jó não estava reclamando da vida neste instante aqui. Ele não estava dizendo para Deus um monte de coisa nesse instante aqui. Mas ele bendisse ao Senhor. Soberania. Deus é soberano. Ele louva a Deus nesta dor. Viemos sem nada e voltaremos sem nada. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o apego aos bens, o apego às posses, é um impedimento para o meu reconhecimento da soberania de Deus. Sabe por quê? Exatamente neste ponto aqui, Satanás esperava que Jó, no meio da tristeza, da dor e do luto, ele fizesse o que com Deus? Ele amaldiçoasse a Deus. Era que Satanás esperava que nesse momento Jó se levantasse e falasse um monte de coisa para Deus. Mas o que ele diz? Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, sabe o que acontece aqui? Nesse instante, Satanás foi derrotado, porque Jó, ele adorou o Senhor, ele louvou ao Senhor. Ele não fez exatamente aquilo que Satanás esperava quanto à sua fé, porque a fé de Jó era um resultado da vida de Deus nele, do que Deus havia feito com este homem. Grandes perdas, mas estava bendizendo o nome do Senhor. E a terceira e última reação de Jó, no versículo 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe o que aconteceu com Jó, irmãos? Ele manteve a sua fidelidade, ele manteve a firmeza. O que se esperava que acontecesse com ele aqui nesse momento de dor e luto não aconteceu. Ele manteve-se no teste, firme diante do Senhor. O primeiro teste de Jó foi quanto ao que Jó tinha: suas posses, sua prosperidade, os seus filhos. Ele se manteve firme no Senhor. Irmãos, um homem pode ficar diante de Deus despojado de tudo que a vida lhe deu, mas ainda nada lhe faltar. Como assim, pastor? Vou repetir de novo. Um homem pode ficar diante de Deus sem nada que a vida lhe deu, sem absolutamente nada, e ainda assim nada lhe faltar. Sabe por quê? Porque para este homem, tudo para ele é Deus. E se ele tem Deus, então ele não tem falta de nada, mesmo que ele perca tudo. O que aconteceu com Jó, irmãos? Jó estava convicto e seguro de Deus no primeiro teste. Deus era tudo para ele, e ele manteve-se firme, mesmo perdendo tudo. Aí eu pergunto para você e para mim: se fosse eu nesse teste, se a minha fé fosse provada assim, e eu perdesse tudo, será que eu teria tudo em Deus? É algo que eu devo pensar. Irmãos, a depressão, ela tem atacado muito nesse aspecto das perdas. Há pessoas que nós vivemos isso nesse período agora. As pessoas entraram em depressão com a ameaça de perder o seu sustento. As pessoas entraram em depressão com a ameaça de perder um ente querido. As pessoas entraram em depressão com a ameaça das coisas que nós temos, de perdas. Mas quando eu olho para a Bíblia, irmãos, para o Senhor, eu sei que o meu maior tesouro, que ninguém pode tirar de mim, é o Senhor. As outras coisas têm o seu valor e têm o seu lugar na minha vida, mas nada é mais importante do que o Senhor para mim. Quando há convicção disso, então eu posso enfrentar esses momentos difíceis que a vida
pode me apresentar. Inclusive, Deus pode me fazer provar nestas circunstâncias. E é por isso que eu quero que você reflita neste momento. Como é que você tem reagido frente ao sofrimento, às dificuldades, especialmente aqui que temos visto as perdas? Perda disso, perda daquilo outro. Como temos reagido? Nós aprendemos aqui, irmãos, que devemos manter a nossa firmeza no Senhor. Reconhecer que Deus é soberano, nós não temos nada, somos mordomos do Senhor. Estamos aqui administrando a vida que Deus me deu, as coisas que Deus me deu, a família que Deus me deu. Estou administrando, tudo é do Senhor. E que também, mesmo quando eu vier a entrar em dor, em sofrimento, ainda assim é possível dar a Deus uma adoração verdadeira, uma adoração real ao Senhor. Lembre-se disso. Pode acontecer que eu enfrente perdas na área do sustento, na área dos negócios, na área da minha vestimenta, do meu suprimento, inclusive perdas de entes queridos. Mas eu vou lembrar que o que eu preciso em tudo isso é me agarrar no Senhor. Se agarrar em Deus significa dizer que independente do que eu enfrente, o Senhor é tudo que eu preciso. É estar convicto disso, para que a depressão não encontre no meu coração um terreno fértil, para ela entrar e através de sentimento depressivo me levar a esse estado. Eu preciso me agarrar no Senhor. Vamos orar.